Pronto, a aula começou a ser gravada e vamos iniciar aqui, tá? Então, pessoal, o nosso tema para a aula de hoje é campo elétrico. Esse assunto ele vai dar uma sequência àquele conteúdo de força elétrica e avisando de agora, esse campo elétrico é importante que para compreender ele você tenha entendido força elétrica. E é muito importante que compreenda o que significa campo elétrico, como ele funciona, porque ele vai ser a base para outros conteúdos que vêm pela frente. O capítulo 4 que vai vir pela frente aí, vai estar trabalhando com questão de trabalho, de uma força elétrica, vai utilizar o conceito de campo elétrico. E nós temos a questão de diferença de potencial elétrico, que também vai trabalhar com campo elétrico. Até chegar em corrente elétrica, também vai estar mexendo aí com questão de campo elétrico. Então, esse aqui é um assunto importante nessa área aqui da física elétrica. E então, como tal, eu espero que vocês, se tiver dúvida, vocês perguntem, tá? Perguntem aí, digam, professor, não entendi isso aqui, repete para eu poder estar voltando o conteúdo explicando para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, tá aí, ó. Tá aparecendo aí o compartilhamento de tela para vocês. Nós temos aqui o nosso assunto campo elétrico, que corresponde aqui ao capítulo 3. Então, vamos lá entender o que é o campo elétrico. Primeiro, nós sabemos o seguinte, a questão do vetor campo elétrico. Nós sabemos que quando colocamos uma carga positiva próximo a uma carga negativa, essas cargas elas acabam se atraindo, uma vai em direção à outra. E aí, nesse caso, elas vão se juntar. A questão a saber é o seguinte, nós temos que entender como é que essa carga positiva sabe que quem está próximo a ela é uma carga negativa. Como é que ela vai saber disso? Como é que essa negativa sabe que aqui tem uma carga positiva? Será que elas têm olhos? Será que elas conseguem enxergar a outra? Então, é através do campo elétrico que a gente vai entender como é que elas acabam sabendo o tipo de carga que vai ter ali próximo a ela. Se é uma carga positiva, se é uma carga negativa, vai ser através aqui do vetor campo elétrico. Então vamos entender o seguinte: as cargas, elas têm ao redor delas algo que a gente chama de linhas de força ou linhas de campo. O que são essas linhas de campo? É uma linha imaginária, a gente vai imaginar que ela exista, tá? A gente imagina assim, do termo de a gente não pode ver, a gente não sente ela, a gente não pode tocá-la, não pode ver, mas a gente sabe que ela existe. E aqui na carga positiva, essas linhas de forças, elas têm mais ou menos essa configuração aqui, ó. A linha de forças são vetores, ó, que estão saindo da carga positiva. Então, toda carga positiva vai ter essas linhas de campo aqui, ó, que vão ser linhas de saída. Então, a gente chama até de campo de saída. Carga negativa já vai ser o contrário. Ele vai ter as mesmas linhas de força, porém, a diferença é que essas linhas são de entrada. Então, carga positiva, a linha de campo é de saída, e a carga negativa, a linha de campo é de entrada. Sabendo disso, olha só, quando eu coloco uma carga positiva próximo a uma carga positiva, à medida que eu forço elas para se aproximar, observa que as linhas de campo elas vão curvando, elas vão acabar curvando dessa forma aqui. Elas não se cruzam, essas linhas não se cruzam, elas não se tocam, elas vão apenas curvando devido o fato de tanto de um lado ser de saída, como do outro também ser de saída. Então é por isso que quando eu coloco uma carga positiva próximo de uma positiva, elas vão se repelir. Por quê? Porque de um lado a linha de campo sai, do outro também, e à medida que elas vão saindo, elas acabam sofrendo uma força ali, um empurrando para um lado para o outro. Então aqui vai ter uma força de repulsão. Mas, se eu coloco uma positiva e uma negativa, observa que a linha de campo sai da positiva e ela vai se ligar com a outra linha de campo da negativa, que vai acabar entrando na negativa. Então, a linha de campo saiu da positiva e entra aqui na negativa. E aí, todas essas linhas elas vão acabar se conectando. E como elas se conectam, à medida que essa carga vai ficando mais próxima da outra, a intensidade dessa força ela vai aumentando. A ligação fica mais forte. E devido a essa ligação ficar mais forte, devido à proximidade, essa força ela aumenta. Então, observa que tanto nesse caso, devido à proximidade, a força aumenta, como nesse outro caso, se eu tentar aproximar, a força necessária para deixá-las próximas também aumenta,
Isso aqui vai justificar aquele caso da força elétrica que eu expliquei para vocês. Quando a gente faz o cálculo da força elétrica, não importa o sinal da carga, não importa. O que vai importar vai ser a distância. Quanto mais próximo for a carga uma da outra, maior é a força. Quanto mais longe tiver essa carga uma da outra, menor é a força. Então, a questão da força que vai ter entre as cargas é devido à presença dessa linha de campo aqui que está nessas cargas. Aí, pessoal, vocês estão com o livro aí de física? Estão com o livro aí de vocês aí? Já. Não, só anotando mesmo, vou pegar aqui. O meu tá aqui. Eu vou compartilhar um negócio aqui com vocês. Quem não tiver com o livro, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem do livro. Pronto, eu acho que deve estar aparecendo aí para vocês, né? Então, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês uma fotografia que tem no livro. Eu não botei lá no slide por causa do tempo que eu não tive. Mas aqui, nessa fotografia, nós temos uma carga. E essa carga aqui, olhando assim, a gente não sabe identificar o valor da carga, não sabe identificar o sinal, não sabe dizer se ela é positiva ou negativa. Mas observe que essa carga aqui, ela está dentro de uma região onde tem uma limalha de ferro, para a gente poder ver como é que está se comportando aqui o campo elétrico dela. Então vocês observam que ela sozinha, o campo que ela vai formar tem essas linhas. É por isso que quando a gente representa uma carga e seu campo, a gente representa dessa forma aqui, ó, o campo saindo em todas as direções. Tá? Quando eu falo todas as direções, é isso aí dentro do plano 3D, indo além disso aqui do papel, ele, além de ir para cima, para baixo, para a esquerda, ele também o campo está indo para frente, para trás, ele vai em todas as direções, tá? Vai ter um campo no ambiente 3D. Então, aqui é uma situação real, essa fotografia aqui é real, mostrando como é que se comporta uma carga elétrica. Quando eu tenho duas cargas aqui, que elas estão interagindo, ou com essa força de repulsão, ou com a força de atração, uma representação real é essa daqui. Aqui eu tenho duas cargas aqui que elas estão interagindo. Aí, nesse caso aqui, pessoal, a interação que está acontecendo é de uma carga positiva se ligando com uma negativa. Tá? Eu não sei quem é a positiva nem quem é a negativa aqui, não está informando na legenda, mas eu sei que uma é positiva e outra é negativa. Porque dá de observar que a linha de campo aqui, ó, ela acaba ligando com a outra, tem essa conexão. E toda vez que essa conexão acontece, é devido ao sinal das cargas serem diferentes. Então essa aqui é uma outra imagem para ilustrar essa situação, tá? Isso aqui que eu estou falando está lá na página 45. Quem quiser observar isso aí, vai na página 45 que vai topar com essa ilustração aí no livro. Então aqui, seguindo, campo elétrico devido a uma carga elétrica pontiforme. Então vamos entender como é que se comporta aqui o campo elétrico quando eu tenho uma carga pontiforme. Olha só, aqui eu vou ter uma carga principal, que vai ser uma carga fixa. Ela não vai se mover de jeito nenhum. E a uma certa distância dela, nessa posição, eu vou colocar uma carga de prova, só para testar aqui como é que vai funcionar o campo elétrico. Olha só, nós sabemos aqui que nessa situação vai ter uma força de atração, que vai puxar essa carga Qzinho para lá em direção à carga de prova, a carga fixa positiva. Porém é o seguinte, essa carga positiva, pessoal, as linhas de campo, é uma linha de afastamento, uma linha que sai dele, ou é uma linha de aproximação, aquela linha que entra na carga positiva? Como é que está a linha de campo aqui dessa? Oi? Linha de aproximação. Eu acho que é de aproximação, porque mesmo que o campo do positivo seja de repulsão, com a carga negativa, eles tendem a se atrair. Exato, se eles são diferentes, vai ocorrer uma atração, não é? Então, o positivo, como é de saída, ele vai estar saindo e já o negativo vai estar entrando, né? Isso. Então, assim, a questão da linha de campo, carga positiva sempre tem linha de campo de afastamento. A linha sempre sai dele, sempre. Então, eu não vou desenhar todas as linhas que estão saindo aqui, não. Mas eu sei que uma das linhas vão sair daqui, ó. Uma delas vai sair. E essa linha que está saindo da positiva vai passar pela negativa. Então, aqui em cima da negativa, vai ter uma linha de campo que está saindo, passando por ela, aqui. Essa linha que eu fiz em vermelho aqui, pessoal, essa linha de campo aqui, ó, que é o campo elétrico. Repare que campo elétrico, eu coloco uma letra E de forma maiúscula com um traço em cima. Por que eu fiz isso? Porque campo elétrico é um vetor. E como tal, tem que ser tratado como vetor.
Então, observa que esse campo elétrico aqui, ó, é de saída. Mas de quem é esse campo elétrico? Não é dessa carga Qzinho, é da carga Qzão. Eu estou dizendo que o campo elétrico dele, ele vai passando aqui, ó, pela carga negativa e vai embora. Então, quando eu faço essa representação aqui, eu não quero representar o campo elétrico da carga de prova. Eu quero representar o campo elétrico da carga fixa, que ele está indo em todas as direções. E uma dessa linha de campo passou aqui pela carga negativa. Compreenderam ou não? Ah, ok. Eu, pelo menos, sim. Certo. Todo mundo. Então, observa aqui, ó, que nessa situação, a força está puxando em direção à carga fixa, porém o campo elétrico está indo com o sentido contrário. Então, quando as cargas elas têm sinais diferentes, no caso aqui, ó, nessa situação, tá? Nessa situação aqui, o campo elétrico ele acaba tendo sentido oposto ao da força elétrica. Se eu trocar aquela carga negativa e botar agora uma positiva, observa que a força é uma força de repulsão, ó, tá puxando para cá. E o campo elétrico dessa carga fixa, ela acaba também indo ao mesmo sentido da força. Então, aqui nessa situação, observa que tanto a força como o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Numa outra situação, onde a minha carga fixa agora é negativa e a carga de prova é negativa, me diga uma coisa. Para onde é que vai estar apontando a força elétrica aqui na carga de prova? A força elétrica aponta para a direita ou para a esquerda? Aponta sempre para o centro. A força elétrica, a força entre a carga de prova e a carga fixa. Para onde é que ela vai apontar? Para a direita ou para a esquerda? Se elas estão se repelindo para a direita, vão com sentidos opostos. Não sei. Certo. Que eu Então, é isso que a eu força falei. vai apontar para a direita, repulsão. E o campo? Para onde é que está apontando o campo em cima dessa carga de prova? Lembra que o campo, eu não quero o campo dessa carga. Eu quero o campo dessa daqui em cima dessa. Para onde é que aponta o campo? Para a direita ou para a esquerda? O campo da maior, acho que é para a esquerda, não? Muito bem. Então, olha só o que acontece aqui, ó. O campo está puxando para a esquerda e a força é uma força de repulsão, ela puxa para a direita. Então, é isso que acontece nessa carga de prova. A força puxa para a direita e o campo puxa para a esquerda. E agora, quando essa carga aqui é positiva, para onde é que está a força? Agora, nesse caso, vai ser para a esquerda, né? Força para a esquerda. E o campo? Para a direita agora? Ou para a esquerda, não sei, 100%. O campo da carga maior puxa sempre para o rumo dela. Vai ser para a esquerda. As duas cargas puxam para a esquerda, no caso. Muito bem, Tailan. Muito bem. Então aqui, ó, o campo continua puxando para a esquerda, porque o campo não vai ser dessa carga. E não é porque eu mudei o sinal dela que o campo vai mudar, porque o campo não é dela, o campo é dessa. Então, se o campo dela é de entrada, vai ser sempre de entrada. Porém, agora como essa aqui é positiva, a força é de atração. Então, essa força vai puxar também aqui em direção à carga negativa. Então, oi? O campo, ele sempre, a direção sempre será priorizada para o lado da carga maior? É o lado da carga fixa, que quem vai criar o campo é a carga fixa, tá? Quando a gente fala em campo elétrico, a gente está falando de uma carga que vai criar esse campo. E quem está criando o campo aqui vai ser a carga fixa. Essa carga aqui é somente uma carga de prova. A gente vai usar ela como cobaia para fazer testes com ela. Nessa situação aqui, quando eu tenho uma carga positiva e essa negativa, se eu quero saber do campo, eu estou querendo saber do campo não da de prova. Eu quero saber do campo da positiva. Para onde é que estaria apontando o campo dessa carga positiva? Em cima dessa. Então, em cima dessa, esse campo, ele é esse aqui, ó, que puxa para a direita. Então, é um campo que está indo para a direita, porém a força é de atração, que puxa para a esquerda. E aí, na outra situação, quando eu tenho uma carga positiva aqui, ó, de novo, quando eu falo em força, a força vai ser de repulsão, ela vai ser repelida, porém o campo aqui, ó, o campo dessa carga é de afastamento, então ele tende a afastar para cá. Temos a força de repulsão e o campo de afastamento. Se eu mudei o sinal dessa carga fixa, eu sei que o campo sempre vai apontar para a esquerda. Agora a força vai depender da carga de prova. Nesse caso aqui é uma força de repulsão. Então, ó, campo de aproximação e a força vai ser de repulsão. Mudei o sinal da carga de prova. Agora a força ela é de atração e o campo de aproximação. Então tá aí, ó, campo de aproximação e a força de atração. Compreenderam?
Então, quando eu vou analisar o campo elétrico em cima de uma carga ou em cima de um ponto, tanto faz, eu vou analisar esse campo elétrico não da carga que está lá, mas sim da carga que está criando ele, uma carga que está afastada. E ela que vai criar um campo em cima de qualquer ponto. Eu poderia colocar essa carga nessa posição ou em outra posição aqui, em cima ou embaixo, tanto faz. A situação é sempre a mesma. Os vetores nessa situação iam apontar sempre para a carga negativa. Então vamos para a próxima parte aqui, que agora é entender como é que funciona a intensidade do campo elétrico. Antes de começar a falar aqui dessa intensidade, ficou claro a situação que eu expus até agora? Ou tem alguma dúvida a respeito de campo elétrico, como é que funciona o campo de afastamento, de aproximação? Estou mais ou menos rumo. Também. Muito bem. Somente o Júlia e o Tailan. As meninas aí não. Acho que não tem dúvida nenhuma, não fala? A Gabriela quis falar, mas não falou. Eu estou entendendo, professor. Muito bem, Gabriela. Já sabia. Não perguntaram nem nada, é porque tá entendendo tudo de primeira. Então vamos lá. Entender aqui como é que funciona essa intensidade do campo elétrico. Primeiro, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma representação aqui do nosso planeta Terra. E eu tenho aqui uma massa M. Nós sabemos que essa massa, algum objeto que tem massa, ele vai ter o quê? Ele tem um peso. E o peso dessa massa sempre puxa para o centro do planeta. Sempre. O peso sempre vai puxar para o centro do planeta. A gravidade também sempre vai puxar para o centro do planeta. Nós sabemos que para calcular o peso de qualquer coisa, qualquer objeto, perto de alguma coisa que está dentro de uma gravidade, o peso ele vai ser esse aqui. É a massa do objeto multiplicado pela gravidade daquele planeta que ele está dentro. Então, assim que a gente calcula o peso. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque algo semelhante acontece quando eu tenho duas cargas. Observe que essa carga que eu coloquei maior aqui, ela vai ser a minha carga fixa, ela que cria o campo elétrico, assim como o planeta Terra. Aqui, ó, o planeta Terra, ele que cria a gravidade. Tá? Ele que vai ter essa gravidade. Então, aqui, quem cria o campo elétrico é a carga fixa. Essa carga menor aqui, que é a carga de prova, ela tem uma cargazinha Qzinho. E essa carga Qzinho é como se fosse a massa do objeto. E essa força que puxa aqui, ó, que pode ser de atração ou de repulsão, essa força a gente pode calcular analogamente, tá? Semelhantemente, com isso aqui. Eu posso colocar aqui a força, ela pode ser igual a carga Qzinho multiplicado pelo campo elétrico. Observe que se eu for substituir os valores, ó, essa força é como se fosse o peso, a carga Qzinho é como se fosse a massa e o campo elétrico é como se fosse a gravidade. Então, a força que vai acontecer devido a uma ação de um campo elétrico é carga vezes o campo elétrico. Isso daí é tipo aquelas assimilações de valores que acontece, por exemplo, na equação de Torricelli, né? Que, por exemplo, a aceleração, se eu não me engano, vira gravidade e a variação do espaço à altura, né? Isso, é mais ou menos por aí, tá? A gente está colocando assim só para ficar uma forma mais didática, para você poder compreender, tá? Mas se for dizer ao pé da letra que é como se fosse aquilo, não é, tá? Mas é mais ou menos por aí. Eu estou colocando assim só para você poder entender a similaridade que tem entre essas duas situações. Que aqui o que está vendo é o cálculo de uma força. O peso é uma força. E essa força é chamada de força-peso, a gente calcula com uma massa vezes a gravidade. E algo parecido acontece aqui, que vai ser a atração ou repulsão das cargas, que é essa força aqui. Ela pode ser calculada como uma carga multiplicada pelo campo. E mais uma vez, para fazer o cálculo aqui, né, não importa o sinal dessa carga Qzinho, ela pode ser positiva, negativa, tanto faz. A gente vai fazer o cálculo com ela sempre positiva. A gente vai calcular o módulo, a intensidade dessa força ou a intensidade do campo. Então, vai dar sempre um valor ali positivo. Se você calcular ele e a resposta dá negativo ou coisa parecida, isso quer dizer que o campo elétrico ele vai ser gerado por uma carga negativa. Se o campo elétrico der positivo, é porque ele foi gerado por uma carga positiva. Mas eu preciso botar o sinal? Não, só se a questão quiser saber ali, tá? A intensidade com o sinal e tudo. Mas se não pedir isso, você não precisa botar para fazer o cálculo e dar a resposta negativa ou positiva do campo elétrico. Compreender aqui? Oi? Só uma coisa. Por exemplo, naquela lei de Coulomb, naquela fórmula lá, sempre que botamos o valor lá da carga, ele tem que dar positivo, certo? Aí, nesse caso, funciona da mesma forma, é? Sim. Você vai colocar sempre positivo.
A não ser que a questão queira saber o valor do campo elétrico negativo, tá? Quer saber se ele vai ser um campo gerado por uma carga negativa ou carga positiva. Para você saber disso, tem que calcular. Se o campo der negativo, devido à carga que você vai colocar negativa ali, tá? O campo ele vai ser um campo gerado por uma carga negativa. Se esse campo der positivo, é sinal que a carga é positiva. É bem simples. Então, assim, já que a gente entendeu essa fórmula e esse capítulo fala do campo elétrico, eu não vou pegar e utilizar a força elétrica igual a carga vezes o campo. Vou fazer o contrário. Eu vou pegar essa carga Qzinho, que está multiplicando, e eu já passo para o outro lado e vou passar ela dividindo. Então, eu vou ter a seguinte fórmula. Eu tenho que o campo elétrico ele tem que ser igual a força elétrica dividido pela carga. Então, essa fórmula aqui, eu deixo até em destaque, é uma fórmula que vocês vão estar utilizando para calcular o campo elétrico. Quando é que eu uso ela? Quando você sabe o valor da força que vai estar atuando sobre a carga e você sabe qual é o valor da carga de prova. Tá? Esse Qzinho sempre vai ser a carga de prova, nunca vai ser a fixa. Tá? Então, você vai estar utilizando a carga de prova aqui. Mas tem uma situação. A gente sabe o seguinte, a gente sabe que força elétrica ela é isso aqui, ó. Força elétrica é igual a K0, que é a constante de permissividade no vácuo, que você já sabe quanto é que vale, vezes Q1 vezes Q2. O Q1 vai ser a carga fixa e o Q2 vai ser a carga de prova, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Onde o Qzinho aqui, ó, que é a carga de prova, né? Que eu coloquei, é o Q2. Tá até explicado aqui. E a carga Q, que é a carga fixa, é o Q1. Dessa forma, eu tenho aqui que a força elétrica, eu reescrevendo ela para ficar da forma mais bonitinha, ó. Força elétrica é o K0 vezes a carga Q, que é a carga fixa, vezes a carga Qzinho, que é a carga de prova, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é a distância entre a carga Q e a carga Qzinho. Então, eu tenho uma força elétrica. O que é que eu posso fazer? Na fórmula do campo elétrico, no lugar de força elétrica, eu coloco a fórmula da força elétrica. E quando eu faço aqui, dividindo pela carga Qzinho, basta resolver ela, ó, cancelando o Qzinho lá em cima, cancelando o Qzinho embaixo, e assim eu encontro que o campo elétrico é igual a constante de permissividade elétrica multiplicado pela carga fixa dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é a distância entre essa carga e um ponto no espaço, um ponto qualquer. Então, é assim que eu vou estar calculando o campo elétrico. Quando é que eu uso essa fórmula? Eu vou usar ela quando eu sei quanto equivale a carga fixa e a distância até um certo ponto. Então, eu uso ela. Se eu sei da força e da carga, eu uso essa daqui. Então, eu tenho essas duas situações para estar utilizando para fazer o cálculo aqui desse campo elétrico. Vamos para os exemplos. Alguma dúvida aí, pessoal, antes de passar para o exemplo? Tá tudo ok até aqui. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela dos exemplos para a gente começar. Eu percebi que aqui demora um pouquinho para compartilhar com vocês. Eu aperto em compartilhar e demora um pouco para aparecer. Mas deve ter aparecido já para vocês aí. Então vamos lá. Fazer aqui nossos exemplos. Pessoal, esses exemplos tudo que eu estou fazendo aqui, todos eles estão aí no livro, tá? Vocês podem localizar aí nessa parte de campo elétrico. À medida que vocês vão lendo o capítulo, vocês vão topando com essas questões, tá? Então, não são questões aí extraídas de qualquer lugar, são questões que você já tem no livro. Vamos lá. Primeira questão. Em um ponto P, onde o vetor campo elétrico tem direção horizontal e sentido apontado para oeste, é colocado uma carga pontiforme de módulo 0,5 microcoulombs. Então, essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade de 0,5 newtons na direção horizontal e sentido leste. Nessas condições, determine o módulo do vetor campo elétrico e o sinal da carga pontiforme. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui primeiro é desenhar a situação. Mas para a gente poder desenhar, vocês têm que estar bem orientado aí em questão das coordenadas, aí da Rosa dos Ventos. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma imagem da Rosa dos Ventos para vocês não se perderem. Deixa eu só localizar aqui uma, para colocar aí, fica mais simples aí para vocês. Achei uma aqui. Olha o tamanho da bicha aí, grandona. Só para vocês não se perderem na questão, fica mais fácil, tá bom? Então, aí, ó, o que aconteceu? A questão fala aqui de um ponto P. Esse ponto P, ele tem aqui onde o vetor campo elétrico tem direção horizontal. Então, quando eu falo horizontal, o vetor está deitado, né? A gente chama assim, deitado. E sentido apontado para oeste. Observa que oeste aqui, ó, é a esquerda.
Então, o vetor está na horizontal. Eu vou fazer aqui, ó, colocar o campo elétrico em vermelho, tá? Ficar assim. E essa setinha aqui, ó, é o campo elétrico. Campo elétrico, ele está na horizontal e o sentido, ó, é apontando para oeste. É colocada uma carga pontiforme de módulo 0,5 microcoulombs. Então, essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 0,5 newton na direção horizontal e sentido leste. Observe agora que a força que vai agir sobre a carga é sentido leste. Significa o quê? Significa que, se bem aqui, ó, esse ponto tem a carga que eu estou falando lá, que é a carga Qzinho. O campo está indo para oeste. E sobre ela vai ter uma força que tem sentido leste, a força que puxa aqui para a direita, fica assim, ó. Aqui vai ser a força elétrica, a força que está puxando ele para o leste. E aí o que eu tenho? Eu tenho o valor da carga Q, eu vou colocar aqui, ó, a carga Qzinho. Eu já sei que ela vale 0,5 microcoulombs. Eu sei quanto é que vale a força, que vale 0,5 newtons. E só, não tem mais nenhum dado aí. Aí continua. Nessas condições, determine o módulo do vetor campo elétrico. Então, eu quero saber aqui, ó, quando eu falo módulo, é o valor positivo do vetor campo elétrico. É o que eu quero saber aqui. Quanto é que vale isso aqui, campo elétrico? E o sinal da carga pontiforme. Qual é o sinal dessa carga pontiforme? Eu quero saber se essa carga aqui é positiva, negativa, etc. Então é o seguinte, olha. Já dava para saber o sinal da carga só analisando os vetores aí, professor? Isso. Você consegue fazer? Carga negativa. Carga negativa? Será? Isso, porque a força do campo elétrico dela está para a esquerda, tá de repulsão. Peraí. Na verdade, é positiva, porque o campo elétrico dela está saindo e a força que está sendo exercida nela é para a direita. Vamos analisar aqui, ó. Olha, vou supor, eu não sei onde é que está a carga fixa, mas eu vou supor que a carga fixa está aqui, ó. Esse rosa aqui que eu vou fazer é a carga fixa. Se essa carga fixa está aqui, qual é o sinal dela? Ela é positiva ou negativa? A carga fixa? Positiva. Não. Elas estão, se ela é positiva. É porque assim, olha, se ela é positiva e a outra vai ter que ser negativa. Não. Ó, para você saber aqui o sinal dessa carga fixa, você olha para o campo elétrico. Observe que esse campo elétrico aqui, ó, ele não é da carga de prova, não é dessa carguinha aqui. Ela é da carga fixa. Sim. Quem é o dono dessa carga? Elétrica é da carga maior. Então, essa carga aqui, se é dono desse campo, ela é o quê? A carga fixa é negativa. Se a carga fixa é negativa, essa carga de prova ela está sendo repelida. Ela tem que ser o quê? Negativa, porque negativa. Muito bem. Agora sim, ó. Aí você fala, mas professor, se tivesse colocado essa carga fixa do outro lado, vamos ver. Se eu tivesse colocado aqui do outro lado, ó, aqui a carga fixa, o campo elétrico que tem aqui, esse campo elétrico é dela. Então, se é dela, essa carga fixa ia ser o quê? Positiva ou negativa? O que ela ia ser? Positiva. Isso, muito bem. E se ela é positiva, observa que a força está atraindo para ela. Se atrai, a carga de prova tem que ser negativa, porque está sendo atraída. Aqui, ó, essa força aqui é de atração. A carga Qzinho aqui só é atraída se ela for negativa, como está aqui. Então, tanto faz se eu boto a carga fixa à direita ou à esquerda, a carga aqui ela sempre vai ser negativa. Então, nós já temos a nossa primeira resposta. Ele pediu aqui o sinal da carga pontiforme aqui na questão, ó. Qual é o sinal dessa carga pontiforme? E a gente pode dizer aqui como resposta que o sinal será negativo, tá? O sinal é negativo. Compreenderam aqui? Alguma dúvida nela? Eu compreendi, acho que compreendi. Certo. Agora está faltando agora só fazer o cálculo, né? Descobrir quanto é que ela vale. Que a questão quer saber também qual o módulo. Então aqui está fácil, olha. Eu tenho carga, tenho força e falta o campo. Aí a gente vai usar a formulazinha básica, ó, onde o campo elétrico tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Então, tá muito fácil. Vou botar aqui, ó, campo elétrico é igual. A força foi dada ali que vale 0,5. Eu vou colocar 0,5. Dividido pela carga. A carga
Aqui, ó, é 0,5 micro. Então, é vezes 10 a menos 6. 0,5 dividido para 0,5 vai dar 1. 1 vezes. Esse 10 a menos 6 que está embaixo, quando ele passa para cima, ele fica 10 elevado a sexta positivo. Então, esse aqui vai ser o valor, é 1 vezes 10 elevado a 6. Ele está respondido aqui a primeira questão. Alguma dúvida nela? Não, até aqui tá ok. Muito bem. Então, vamos para a próxima aqui. Próximo exemplo. Aí, ó. Questão 2. Caracterize o vetor campo elétrico gerado pela carga Q, que é igual a menos 2 nanocoulomb, no ponto P da figura. O meio é o vácuo, em que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 newton metro quadrado por coulomb quadrado. Certo, quando fala assim, caracterize o vetor campo elétrico, ele vai querer saber praticamente tudo desse vetor campo elétrico aqui. Quer saber a direção, quer saber o sentido, quer saber o módulo, tá? Então você vai entregar tudo que puder aí. Então vamos lá. Aqui, essa carga aqui, que é a carga fixa, ela vale menos 2 nanocoulomb. O campo elétrico no ponto P, pessoal. Como é que vai ser o campo elétrico? Ele vai apontar para a direita ou para a esquerda? Para onde é que aponta o campo elétrico? Para a direita. Muito bem. Porque essa carga aqui, como ela é negativa, o campo é de entrada. Então, eu posso colocar aqui, ó, uma seta apontando para a direita. Isso aqui vai ser o campo elétrico que ela vai estar criando. Então, aqui, ó, esse campo elétrico a gente já sabe, se for para dar as características, ele é um campo com direção, a direção dele é horizontal. O sentido, qual é o sentido dele? Aí, no caso, tem que falar como referência a Rosa dos Ventos, né? Ou você pode dizer aqui, ó, que é da esquerda para a direita. Tanto faz. Eu gosto de botar assim, ó, sentido da esquerda para a direita. Ou, então, você pode colocar aqui leste, que é a mesma coisa, sentido leste. E agora está faltando somente um módulo. Quando falo em módulo, é a intensidade, é o valor da intensidade desse campo aqui. Então, nesse caso, eu tenho que fazer um cálculo aqui para encontrar esse módulo. E aí, nessa situação, nós vamos usar a fórmula lá do campo elétrico. Vou colocar aqui as fórmulas. Nós sabemos que o campo elétrico, ele tem que ser igual ao quê? Constante K, que é o K0, multiplicado pela carga fixa, dividido pela distância ao quadrado. Então, pronto. Está aí a fórmula, agora é só substituir. Campo elétrico é igual o K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q. Eu vou colocar positiva, tá? Que a questão falou em módulo. Quando ela fala módulo do vetor, tá aqui, ó. Cadê? Ele nem falou em módulo, não. Módulo foi a outra. Mas se ele falou para caracterizar, né? E quando a gente fala em caracterizar, eu calculo o módulo. E o módulo é o valor positivo. Então, vai ser esse valor da carga positiva mesmo, 2, vezes 10 nano. Não esquece que nano é 10 a menos 9, dividido pela distância. A distância é 30 centímetros. Esses 30 centímetros é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1 metros. Tem que transformar em metros. Se não fizer isso, acaba errando de novo, tá? Então, aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 1, entre parênteses, e elevado ao quadrado. Assim, eu encontro que o campo elétrico é igual. Em cima eu não vou multiplicar por enquanto não o número, tá? Vou deixar só assim, ó, 9 vezes 2. Mas esse aqui, ó, 10 a nona multiplicado por 10 a menos 9, a gente cancela eles e sobra 1. Dividido por, embaixo vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, vezes 10 a menos 2. O que é que eu faço? Eu cancelo 9 em cima, 9 embaixo, e assim eu encontro que o campo elétrico é igual a... Sobrou 2, que 2 vezes 1 é 2, vezes, embaixo eu tenho 10. Repare que embaixo é 10 elevado a menos 2. Quando ele passa para cima, fica 2 positivo, ó, 2 vezes 10 ao quadrado. E campo elétrico é dado em Newton por Coulomb. Essa aqui é a unidade de medida do campo elétrico. E tá aí, nós temos aqui o módulo. Então, eu posso colocar aqui que o módulo é 2, aí é 2 vezes 10... Pessoal, assim, quando é notação que você não consegue escrever no teclado assim, tá? A notação de computador, de calculadora científica é isso aqui, ó. 2 é. Esse é a mesma coisa que 10, tá? E quando você bota assim, ó, 2 do lado, é como se fosse 2 vezes 10, que é o E, elevado ao quadrado. É a mesma coisa esse valor aqui, ó. Então, eu posso escrever assim, 2 é 2 newton por coulomb.
Aí você pensa, professor, eu posso escrever dessa forma no caderno? Colocar esse tipo de resposta? Não seria o ideal, tá? Vai dar confusão. Isso aqui é notação de computador. Notação de computador, notação que você vai ver em site, em calculadora. Mas para escrever, você tem que escrever dessa forma aqui que eu fiz, ó. Dessa forma que está em destaque, tá? Se eu vou escrever a notação normal, eu posso escrever aqui, ó. É 2, o problema é o vezes, né? Que eu vou ter que botar um X. Aí ficaria assim, ó. Compreendido? Alguma dúvida nela? Sim, professor. Ah, professor, e esse por Kolbe aí, ele é obrigatório ou ele fica subentendido? O quê? Newton por Coulomb? Aham. Não, ele é obrigatório você colocar. Porque você, se não colocar ele, aí você calculou o campo elétrico em qual unidade de medida? Qual foi? Que a gente pode calcular em outras unidades de medida, além de Newton por Coulomb. Então você precisa colocar ele para saber que tipo de intensidade você mexeu, tá? Então no caso eu vou estar sempre trabalhando com Newton por Coulomb, mas tem como fazer outro tipo de conversão. Mais alguma dúvida aí? Até agora parece ser fácil. Por enquanto é fácil demais, né? Na da atividade, parece que a atividade virou uma coisa ali, um bicho de sete cabeças. Vamos lá, ó. Próxima questão. Sobre um plano horizontal, estão fixas cargas pontuais. Aí tem uma carga QA, que é igual a carga QB, que vale menos 1 microcoulomb. E são separadas por 80 centímetros, conforme indica a figura. As cargas estão imersas no vácuo. Aí deu até a constante aqui do vácuo. Determine. Letra A intensidade do vetor campo elétrico resultante em um ponto X situado a meia distância da reta que separa as duas cargas. Questão boa, muito boa. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Para fazer essa letra A, eu vou desenhar ela novamente aqui, senão não vai ficar bom. Letra A está aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui uma carga e vou fazer a outra carga aqui. Pronto, está aqui. Esses dois círculos aqui, ó, é uma carga e aqui eu tenho uma outra carga. Aí nós temos uma distância aqui, ó. Daqui para cá existe uma distância que é 80 centímetros. Porém, a letra A, ela quer que a gente calcule o campo elétrico a meia distância da reta. Então, eu quero saber de você o seguinte, onde é que fica essa meia distância? Qual é a posição? Qual é a distância da carga QA até essa posição que o problema fala? Ah, então tem que considerar a partir do QA, né? Se for isso, é 40 centímetros, a metade, né? E se fosse a partir do QB? Do QB, no mesmo, né? Dá no mesmo. No mesmo. Fica bem no meio. Se daqui para cá é 80 e ele vai colocar a meia distância, eu vou colocar bem no meio. Bem no meio, aqui vai ter um ponto. Nós vamos chamar de ponto X, que é o que a questão da letra A falou. E é nesse ponto aqui que ele quer saber como é que vai ficar a questão da intensidade do campo elétrico. Então, o que acontece? Essa carga QA, ela vale menos 1 microcoulomb. É uma carga negativa. Vou até colocar aqui que ela é negativa, ó, menos. A carga QB também é negativa. Tá, eu vou desenhar aqui, nesse ponto, o campo elétrico, vou botar em roxo, que é o campo elétrico do QA. Para onde é que vai apontar esse campo elétrico do QA? Para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Muito bem. Então, vou botar aqui, ó, esse roxinho aqui é o campo elétrico A. E eu vou fazer agora na cor verde o campo elétrico do B. Para onde é que vai apontar? Para a esquerda ou para a direita? Direita. Para a direita. Então, aqui eu tenho o campo elétrico B. Olha só, as duas cargas são a mesma coisa, têm o mesmo valor. Então, se tem o mesmo valor, eu pergunto a coisa para vocês. O campo elétrico, quando eu fazer o cálculo dele, vai ter o mesmo valor em módulo ou vai ser diferente? Ah, vai ter o mesmo valor. E a restante provavelmente vai ser zero. Por que ele tem o mesmo valor, Tailã? Oi? Por que ele tem o mesmo valor? Os valores não são o mesmo? Sim. Mas só isso é suficiente para ser igual? Os valores da carga são o mesmo. E a distância entre elas e o ponto X é o mesmo também. Muito bem. É isso aí que eu queria. Como as cargas têm o mesmo valor e a distância até o ponto é a mesma coisa, tanto numa situação como na outra, significa que esse campo elétrico A e o campo elétrico B são iguais. E como eles são iguais e eu quero calcular a resultante, isso aqui é uma soma vetorial. Aí o que eu faço? Como um puxa para a direita e o outro puxa para a esquerda, dizer que um vai ficar negativo e o outro positivo para calcular o campo elétrico resultante. O campo elétrico resultante tem que ser na soma vetorial, o campo A mais o campo B. Como nesse caso aqui, um vai para a direita e para a esquerda, eu vou dizer que quem vai para a direita é negativo. E quem vai para a esquerda
positivo. Dessa forma, quando eu calculo o valor, repare que eu não estou colocando mais nem o tracinho em cima, porque eu não estou falando de vetor, estou falando do módulo. Ele é igual ao campo elétrico A, o valor dele, menos o valor do campo elétrico B. E como eles são iguais, isso aqui vai zerar. Então, esse campo elétrico, lá nesse ponto, ele é zero. Então, está aí a resposta do problema. Mas se você quiser fazer o cálculo completo, fique à vontade. A resposta vai ser no final sempre a mesma coisa. Vamos lá. Letra B. A intensidade do vetor campo elétrico resultante em um ponto Y distante 100 centímetros da carga QA e 60 centímetros da carga QB. Então, vou colocar aqui, caçar um espaço assim. O primeiro passo, pessoal, é desenhar isso aí. Letra B. Eu vou colocar aqui. De novo, essa aqui vai ser uma carga, que eu vou chamar de carga QA. E bem aqui eu vou colocar outra carga, que vai ser a carga QB. Aí elas são separadas aqui por uma distância, tá? Aqui. Essa distância aqui já sabemos que vale um total de 80 centímetros. E vamos seguir agora a questão, né? A letra B falou que é para a gente calcular o campo elétrico no ponto Y, que está distante 100 centímetros do A e 60 do B. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, ó, que eu tenho um ponto, mais ou menos aqui, que esse aqui vai ser o chamado ponto Y. A distância desse ponto Y até essa carga B aqui, ó, essa distância é 60 centímetros. E a distância desse mesmo ponto até a carga A, ó, essa distância aqui vai dar um total de 100 centímetros. Repara que eu já coloquei aqui tudo na ordem para vocês verem a figura que está formando, que nesse caso é um triângulo. Um triângulo que ele vai ser chamado de triângulo retângulo, tá? Eu já sei que é um triângulo retângulo. Como é que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque se eu botar 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado, eu sei que isso aqui vai dar a mesma coisa que 100 ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Mas assim, o que eu estou buscando aqui, pessoal, não é nem isso. O que eu busco é o campo elétrico aqui em cima do ponto Y. Então, eu sei que a carga QA é negativa e a carga QB aqui, ó, ela é negativa. E eu sei que bem aqui vai ter um ângulo, que é um ângulo de 90 graus. Aí eu pergunto o seguinte para vocês. Em cima do ponto Y, para onde é que está apontando o campo elétrico em relação à carga QB? Em cima do ponto Y, para onde é que aponta o campo elétrico? O rumo da carga QB, no caso aí para cima. Pronto. Norte. Tá aqui, ó. Esse aqui vai ser o campo elétrico B. Agora, no ponto Y, para onde é que aponta o campo elétrico da carga QA? É por sentido da carga. Da carga QA, né? Então, vou Isso, colocar aqui, ó, noroeste. um outro aqui, que esse campo aqui vai ser o campo elétrico A. Agora, olha só. Eu tenho dois vetores, onde esses dois vetores eles têm a mesma origem, que é esse pontinho vermelho aqui. Então, entre eles, existe aqui um ângulo. E que ângulo é esse? Mas eu vou chamar de ângulo θ. E eu sei que se eu pegar e fizer o seguinte, eu desenhar esse vetor do campo elétrico A aqui, o mesmo tamanho, mesma inclinação, e desenhar o vetor campo elétrico B aqui, ó, fechando essa figura, nós estamos aplicando aqui aquilo que é chamado de regra do paralelogramo. Então, o vetor resultante, ele começa aqui nessa origem e vai até aqui. Esse preto aqui que eu acabei de fazer, ele é o campo elétrico resultante. Esse campo elétrico resultante, para a gente encontrar ele, vou botar ele em módulo, ó, campo elétrico resultante. Eu vou estar utilizando a lei dos cossenos para encontrar ele. Então, aqui basta você fazer o seguinte. Campo elétrico resultante de fazer, ao quadrado. É nada, ó, é questão de prática. Isso aí é muito ruim. É igual. É muito chato a outra atividade quase não fazer isso aí. Tu é doido. Olha aqui, ó, como é fácil. Ó. É bem A fácil. outra atividade, assim, tipo, na minha perspectiva, estavam todas as outras questões, assim, melhores de fazer já. As que envolviam lei dos cossenos, né, foram as mais... É falta de prática. As mais difíceis. Falta de prática. Então, aqui, ó, esse vetor resultante aqui, ó, tem que ser igual. O vetor EA ao quadrado, somado com o vetor EB ao quadrado. E como esses dois vetores eles têm a mesma origem, a gente vai somar mais o... Opa, estou fazendo de errado aqui. Mais duas vezes o vetor EA, vezes o vetor EB, e vezes o cosseno
do ângulo que está entre esses dois vetores, que eu chamei de ângulo θ. Antes de passar para essa fórmula, a gente precisa saber quanto é que vale o campo elétrico A e o campo elétrico B. Então, a gente tem dois cálculozinhos fora a parte para fazer aqui, né? Eu vou aqui, ó, vou botar aqui embaixo, vou calcular primeiro o campo elétrico A. Campo elétrico A. Professor, é uma coisa que eu não entendo. É se, por exemplo, houvesse uma carga C, aí, tipo, nessa lei dos cossenos aí, como que eu relacionaria esses valores QA, QB, QC lá no final, sabe? Onde está perto do cosseno, duas vezes aí esses dois valores posteriores, entendeu? Se tivesse mais uma carga, é como eu falei, vocês vão fazer soma vetorial. Então, no caso, você poderia calcular o vetor resultante entre duas primeiro, tá? Como eu vou fazer agora. E esse vetor resultante, ele é um novo vetor. Aí você pode calcular o resultado do vetor resultante com o outro vetor dessa terceira carga, que vai gerar um novo vetor resultante. Aí vai fazer esse cálculo aí passo a passo, até encontrar a resposta certa. O problema é para a gente lembrar disso aí entre 90 questões no Enem e menos de 3 minutos para fazer um inseto desse. Rapaz, é forçado, viu, professor? É mais fácil eu acertar no chute do que... Nossa. Concordo. Por isso, assim, se vocês pegarem e começar a responder muita questão disso aqui, vai ficar muito fácil para vocês. Tá? Para mim, eu confesso, para mim também não foi fácil. Eu não vou dizer assim, isso aqui é fácil não, porque realmente foi difícil lá no início. Mas como eu estou mexendo com isso aqui o tempo todo, aí isso aqui vai se tornando besta, vai se tornando fácil. A mesma coisa acontece com vocês, vocês precisam fazer questão. E aí, inclusive, na atividade eu só boto 4 questões, só 4. Eu acho pouco. E o recomendado era colocar pelo menos 12 questões para vocês fazerem. Mas aí, como não pode, né? E assim, tipo, por exemplo, esse conteúdo aí, acho que a última vez que nós vimos ele foi no primeiro ano, aí, tipo, acaba que realmente esquecendo se não praticar. Pesa bastante, viu? É bem forçado. Verdade. Então, aqui, ó, vamos continuar. Campo elétrico é igual a K vezes a carga fixa dividido pela distância ao quadrado. Aqui está a fórmula. E eu já vou substituir aqui no campo elétrico do A. Vai ser 9 vezes 10 a nona. A carga lá no ponto A, a carga QA, é a mesma da QB, que está aqui, ó. Eu devia ter anotado, anotei, mais em cima. Aqui, ó, menos 1 microcoulomb. Então, eu já vou colocar aqui, multiplicado por 1 vezes 10 a menos 6. Repara que eu não coloquei em negativo, tá? Não vai interferir em nada, não. Dividido agora pela distância. E a distância é do ponto A, do ponto da carga A até o ponto Y. Essa distância aqui, ó, é 100 centímetros. Transformando em metros, 1 ao quadrado. Então, aqui, ó, campo elétrico do ponto A é igual. Multiplicando, 9 vezes 1 vai dar 9. 9 vezes 10 elevado a 9 menos 6, 3. E dividido por 1 vai ser ele mesmo. Então, fica Newton por Coulomb. E acabou aqui. Essa aqui é a resposta do campo elétrico A. O próximo é o B. Vamos botar aqui. Campo elétrico B é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. E agora, na carga B até o ponto, ó, é 60 centímetros. Então, é 6 vezes 10 a menos 1, entre parênteses, ao quadrado. Campo elétrico B é igual, eu vou colocar aqui 9 vezes 1 vai dar 9, vezes 10, 9 menos 6, 3, dividido aqui embaixo, 6 ao quadrado é 36. Isso, ó, 6 ao quadrado, 36. Mas vocês concordam comigo que eu posso escrever assim também, ó? 36 é a mesma coisa que 4 vezes 9? Concordam comigo? Ou eu estou errado? Como é que é, professor? Você poderia repetir novamente? 36. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 4 vezes 9? Sim. Então, aqui, ó, 6 ao quadrado é 4 vezes 9, tá? Eu estou dizendo que 6 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 9. E o resto continua, ó, vezes 10 a menos 2. Por que será que eu fiz isso? Tá aqui, ó, só para ter o prazer de cancelar o 9 em cima e 9 embaixo. E aqui eu vou ter que o campo elétrico B é igual. Como eu cancelei o 9 em cima e 9 embaixo, sobrou 1. E se eu dividir 1 por 4, dá 0,25 vezes 10A. Aqui eu tenho 3 menos 2, e isso vai dar 5. Então, esse campo elétrico B é igual. Eu vou colocar ele com a mesma notação desse de cima. Repare que esse aqui é 9 vezes 10 a terceira. Então, eu vou deixar também a terceira aqui.
para deixar descer essa vírgula, tem que andar uma casa, duas casas. Então, vai ficar 25 vezes 10 ao cubo, Newton por Coulomb. Então, eu encontrei aqui o campo elétrico B. Eu tenho um A aqui e o B. Agora, basta pegar esses valores e substituir. Voltando aqui para o nosso cálculo, campo elétrico resultante ao quadrado é igual. O campo elétrico A, 9 vezes 10 ao cubo. Eu coloco entre parênteses, ao quadrado, mais campo elétrico B, a parênteses de novo, é 25 vezes 10 ao cubo, fecha parênteses, ao quadrado, mais, e aí vamos só terminar de substituir o restante, né? 2 vezes 10, opa, 2 vezes 10 não, é 2 vezes 9 vezes 10 ao cubo, fecha parênteses, vezes 25 vezes 10 elevado ao cubo, e multiplicado pelo cosseno. Agora, o cosseno, pessoal, a gente precisa saber que cosseno é esse aqui, ó. Como eu estou trabalhando com um triângulo retângulo, o cosseno desse ângulo aqui, lembra que é sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, eu posso até botar aqui no canto, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui em cima, depois eu mudo a posição dele, tá bom? Olha só, cosseno do ângulo θ é igual cateto adjacente. Quanto é que vale o cateto adjacente aqui, nesse triângulo? O cateto adjacente ao ângulo θ, ele vale quanto? 60. Então, é o cateto adjacente, que vai ser o 60, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa é quanto? 100. Pronto. Dividindo isso aqui, vai dar 0,6. Então, já sei que o cosseno é 0,6. Eu posso pegar e multiplicar tudo isso aqui agora por 0,6. Agora sim, ó. Agora, se você errar aqui, é só por falta de sorte na multiplicação, tá? Porque aqui não tem mais dificuldade, não. Só calcular. R ao quadrado é igual. 9 ao quadrado vai dar 81. 81 vezes 10 a 3 vezes 2, 6. Mais 25 ao quadrado vai dar 625 vezes 10 elevado à sexta. Que eu boto ao cubo, mas é a sexta. Mais. Aí aqui vai ser aquela multiplicação legal que a gente faz aqui, ó. 2 vezes 9, 18. 18 vezes 25. E o resultado multiplica por 0,6, tá? Eu vou chamar a calculadora aqui, ó. 18 vezes 25 vai dar 450. E 450 multiplicado por 0,6 vai dar 270. Então, multiplicando tudo isso, deu 270. Vezes 10, esse 10 aqui conserva a base e a gente soma o expoente. 3 mais 3, 6. Eu deixei naquela hora, pessoal, nessa hora bem aqui do cálculo, eu deixei com a mesma notação, justamente porque eu sabia que eu ia ter que somar uma hora. E quando eu vou ter que somar esse valor, o ideal é que esse 10 que tem aqui, 10 a sexta, 10 a sexta, 10 a sexta, eles tenham o mesmo expoente para poder somar e dar certinho o cálculo. Então, vai ficar assim, ó. R ao quadrado é igual, basta você somar 81 com 625 com 270. Então, somando aí, ó, 81 mais o 625 dá 706. E se eu somar com mais 270, dá 976. Então, isso aqui deu 976. E esse 10 a sexta só repete, ó. Então, agora basta calcular a raiz quadrada. Como é que eu faço? Coloco a raiz quadrada aqui e coloco a raiz quadrada aqui. Tirando a raiz quadrada desse número, ele não tem uma raiz exata, tá? Não vai ter uma raiz exata. Mas vai dar ali um valor aproximado de 31,24. Então, coloco 31,24 vezes 10 elevado ao cubo. Isso aqui, Newton por Coulomb. E está respondida aqui a questão. Encontrei o valor do campo elétrico resultante nesse ponto. Alguma dúvida, pessoal? Questão aí tranquila, questão fácil. Muito fácil ela, professor. Só pedir para ela não cair, não é nem de jeito nenhum. Vou botar aqui o valor do cosseno aqui embaixo. Aí. Eu nem olhei aqui no livro para ver se está batendo uma resposta. Quem está com o livro na mão aí, vê se está batendo. Vê se não ficou faltando alguma coisa. Tá simplificado no livro. Tá, né? Deixa eu localizar aqui ela. Qual é a página aí dele? Página 44. Localizei aqui. Certo. Então bateu, tá? A Gabriela, né? A Gabriela falou que tá simplificada aí, pessoal. É isso aqui, ó. É que eu coloquei essa resposta, né? E eu tô fazendo aquilo que eu falo para vocês fazerem sempre, mas eu não fiz. Que é colocar esse número em notação científica. Eu não coloquei. Em notação científica é 3,124
vezes 10 a quarta Newton por Coulomb, tá? Essa aqui seria a resposta mais padronizada, que é colocar em notação científica. Isso aí era outra coisa que eu ia perguntar, porque meio que dão uns valores pra gente, assim, tipo, 80 vezes 10 a menos 6. Assim, um valor que meio que não concorda muito com a regra da notação científica. E mesmo assim a gente faz aleatório as contas. Isso não tá errado, não. Assim, o correto é a gente sempre colocar em notação científica, tá? Dessa forma que eu coloquei aqui, ó, a resposta é essa? É, mas o certo é colocar em notação científica porque esse número não está em nenhum tipo de notação. E aí o padrão é a notação científica, então a gente teria que usar ela, vai ficar assim. Aí se eu colocar 80 vezes 10 elevado a alguma coisa, aí não é padronizado. Teria que ser 8, alguma coisa vezes 10 alguma coisa. Mas concordo que da maneira que eles entregam pra gente fica melhor a gente fazer os cálculos. Professor, é que tipo assim, tipo, quando você deixa assim, né, dessa forma mais apropriada, fica melhor assim para trabalhar com os números, né? Isso. O número fica mais aproximado, enquanto mais só para questão de cálculo mesmo. Vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Questão 4. Considere duas cargas pontiformes. Aí eu tenho aqui uma carga QA, que vale 1 microcoulombs. Tem uma carga QB, que vale 2 microcoulombs. E elas estão separadas por uma distância de 1 metro. E fixas, respectivamente, nos pontos A e B, de um plano horizontal. Determine o ponto P ao longo da reta que une as cargas A e B, em que o vetor campo elétrico resultante seja nulo. Então, é o seguinte, essa questão a gente já fez uma parecida, mas é só que dessa vez o ponto P aqui é uma distância que a gente não conhece. Mas a gente fez algo parecido, inclusive na atividade anterior, na atividade que eu passei para vocês fazer de força elétrica, tinha algo mais ou menos igual a isso aqui. Olha só, eu vou dizer que essa vermelhinha aqui vai ser a carga QA. E bem aqui eu vou desenhar outra carga, vou chamar de carga QB. A distância entre elas, a questão falou que já vale 1 metro. E nessa reta aqui, existe um ponto, eu não sei onde é que fica esse ponto, mas eu sei que nesse ponto aqui, o valor do campo elétrico resultante é igual a zero. Então, o que acontece? Eu vou dizer, deixa eu ver aqui, determina um ponto P ao longo da reta, certo? Eu não sei qual é, no caso, a orientação desse ponto. Mas eu vou dizer o seguinte, que a distância dessa carga QA até esse ponto aqui, pessoal, eu vou chamar de distância x. Se da carga QA até esse ponto a distância é x, eu quero saber qual é a distância desse ponto até a carga QB. Dá quanto? Se de A até o ponto é x, então desse ponto até a carga P, qual é a distância aqui que nós temos? 1 menos x. Isso, vai ser 1 menos x. Então, com isso aqui, já dá para iniciar. Onde, nesse ponto, a carga QA, ela é o quê? Ela é uma carga positiva e a carga B também é positiva. Logo, significa que eu tenho um campo aqui, ó, que vai estar puxando para a direita. Esse campo aqui vai ser o campo da carga QA, vamos chamar de campo elétrico A. E nós vamos ter um outro ponto aqui que vai puxar para a esquerda, vai empurrar para a esquerda aqui. Esse campo aqui vai ser o campo elétrico da carga B. Lembrando que esses campos aqui estão nesse ponto, tá? Se ele está em equilíbrio, se o campo elétrico é resultante, significa que esse campo elétrico A e esse campo elétrico B tem que ser iguais. É a única condição que tem para que ele fique em equilíbrio. Então, nesse caso, a gente já pode botar alguns valores, né? Ó, campo elétrico A tem que ser igual a K multiplicado pela carga A, dividido pela distância dela até ao ponto, né? Essa distância aqui da carga A, ela vale x, que eu botei ali, ó. Então tem que ser dividido por x ao quadrado. Isso é igual a k multiplicado pela carga QB, dividido pela distância. E a distância do ponto até a QB está aqui, ó, é 1 menos x. Então eu vou colocar aqui 1 menos x entre parênteses e ao quadrado. Assim eu já posso eliminar aqui o k, esse aqui também. E quanto às cargas aqui, vamos substituir os valores, né? A carga QA, ele me deu aqui que vale 1 microcoulomb e a carga QB vale 2 microcoulombs. Então, eu vou colocar aqui. Carga QA está valendo 1 micro dividido por x ao quadrado e a carga QB vale 2 micro dividido por 1 menos x elevado aqui ao quadrado. Podemos cancelar o micro dos dois lados, vai sobrar 1 e 2. E depois disso aqui, para tirar esses expoentes, a gente pode colocar aqui uma raiz quadrada, ó, aqui desse lado e desse lado. Quando fazemos isso,
Deixa eu botar para cá. Quando a gente faz esse cálculo aqui da raiz quadrada, olha o que vai sobrar. Raiz quadrada de 1 vai ser 1. E embaixo nós temos x. Igual. Em cima vai ter raiz de 2, que 2 não tem uma raiz exata. Dividido por, aqui embaixo vai ficar 1 menos x. E agora, isso aqui eu vou pegar e fazer meio pelos extremos, tá? Produto do meio pelos extremos. E aqui eu vou encontrar raiz de 2x, que foi multiplicado, igual a 1 menos x. Pega esse menos x e passa para o outro lado, então eu vou ter raiz de 2x somado com x. Isso aqui é igual a 1. Vou isolar o x. X multiplicado por raiz de 2 mais 1. Isso é igual a 1. Pego essa expressão e passo para o outro lado dividindo. Então, tenho que x tem que ser igual a 1 dividido por raiz de 2 mais 1. Para você poder tirar essa raiz de 2 aqui embaixo, você vai ter que pegar ela e multiplicar pelo conjugado dela. Tá? Multiplica todo esse número pelo conjugado. Para quem não lembra do conjugado, é isso aqui. Ó. É você repetir aqui, ó, raiz de 2 em cima. E em vez de mais, você coloca menos. Menos 1. E aí faz isso em cima e faz embaixo. Ó. Raiz de 2 menos 1. E assim eu vou ter x é igual. Quando eu multiplico 1 aqui na parte de cima, esse 1 multiplicado por isso aqui, é ele mesmo. Tá? Vai ser raiz de 2 menos 1. Dividido por. Quando eu multiplico agora essa parte de baixo, ó, raiz de 2 mais 1, por raiz de 2 menos 1, isso aqui vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Lembra que esse aqui é um produto notável. Então, vocês têm que aplicar o produto notável. O quadrado do primeiro é 2, menos o quadrado do segundo é 1. Então, vai ficar x é igual a 2 menos 1 vai dar 1 aqui embaixo. Então, o resultado é raiz de 2 menos 1. E essa aqui vai ser a resposta, tá? A gente pode colocar aqui entre parênteses, isso aqui vai ser calculado em metros. 0,4, eu acho. Se for aproximado, né? O valor aproximado aí, 0,4 metros. Professor, eu acho assim que eu faria diferente. Tipo, a raiz de 2 eu tiraria ela logo, aí eu só resolveria. Eu acho que não precisaria usar produtos notáveis aí, né? Mas assim, o que você vai fazer se você topar com a questão de múltiplas alternativas e você tem isso aqui? A letra A, temos raiz de 2 sobre 1 mais raiz de 2. Aí tem a letra B, está dizendo lá que vai ser 1 menos a raiz de 2. A letra C, e por aí vai. Como é que você vai fazer para resolver isso aqui? Para escolher a alternativa correta? É que eu digo assim, tipo, nesse caso, assim, uma questão discursiva, aí não teria que necessariamente usar dessa forma, mas aí, nesse caso, aí sim, né, eu utilizaria esse método que você fez. Pois é, aí nesse caso aqui, ó, eu sempre recomendo fazer mesmo o padrão para vocês aprenderem, para aprender como usar, para não ter problema lá na frente. Vocês estão doidos aí para fazer uma prova de Enem, uma prova da UEMA, uma prova aí do ano universitário estadual. Professor, ali, naquela hora que o senhor tirou a raiz quadrada aqui no comecinho, quando o senhor igualou e tirou a raiz quadrada, eu teria feito o produto notável, porque ficaria 1 menos 2x mais x ao quadrado. Aí cancelaria os 2x ao quadrado. Foi o que eu fiz na última questão da atividade que o senhor passou, se não me engano, acho que da calha, né? Fazendo aqui, mas é o seguinte, ó, você nota aqui, Tailan, que essa parte, ele é um produto notável. Então, você teria que aplicar aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E isso ficaria aí 1 menos 2x mais x ao quadrado. Aí multiplicar, aí igual, né, a 2x ao quadrado. Aí, nesse caso, você ia chegar numa equação de segundo grau, né? Cancelaria 2x ao quadrado. Você ia chegar... Você ia encontrar uma equação de segundo grau no final e ia ter que calcular essa equação de segundo grau. Aqui, ó. Também poderia, como ficaria os 2x ao quadrado, aí dos dois lados cancelaria o x ao quadrado. Cancela não. Ia ficar... Aqui, ó, vou te mostrar, ó. Do jeito que você tá falando aí, ó. Esse 1 em cima eu vou multiplicar lá pelo de baixo, tá? O lado de baixo é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Já multipliquei. Igual. Esse x ao quadrado já vai multiplicar lá pelo aquele 2. Então, fica 2x ao quadrado. Repara que, ó, esse 2 não cancela com esse. Ele vai ficar assim, ó. Quando eu passar para o outro lado, ele fica 1 menos 2x menos x ao quadrado. Vai ser x ao quadrado menos 2x. Aí fica menos x ao quadrado igual a zero. Então, aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Aí você vai ter que calcular a equação de segundo grau para encontrar a resposta dele.
E no final das contas, a resposta vai ser a mesma que eu botei ali. Professor, aí como uma questão discursiva, não é? Aí tem a raiz de 2, aí tipo, eu tava vendo, observando assim, que tipo, a raiz de 2 e a raiz de 3, elas são bem importantes, né, de você saber qual que é o valor de cada Isso, um. ó, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e raiz de 7. São os principais que tem que memorizar. Aí eu vi uma curiosidade muito bacana, que a raiz de 2 somada com a raiz de 3 é igual a π, mais ou menos igual a π. Interessante. Tem umas coisas assim que elas são bem peculiares. Por exemplo, tem um aqui que também é parecido com pi. Quando você pega o número 22 e divide por 3, ele vai dar mais ou menos pi. Esse aqui também, tá? Não é a mesma coisa, não é o pi. Podem dar um valor bem próximo do valor de pi, É mas não porque é o pi. o número pi, tipo, ele é um número que ele varia muito, né? Tem até, eu vi Ele até é uma chamado de classificação. número irracional, não tem como colocar em forma de fração. Isso. E aí, o professor, eu vi até, tipo, que esse negócio de pi tem um pessoal aí, umas pessoas aí que, tipo, elas ficam decorando todo o número, sabe? Que, tipo, ele é muito grande. Aí, tipo, tem até, como se fala, recorde, essas coisas. Eu acho, tipo, bem doido isso. Pessoas saber tudo. Vamos lá, próxima questão aqui, ó. Esse aqui é o último exemplo, para a gente finalizar nossa aula. Em um ponto material de massa 1 miligrama, olha, já deu massa. Quando dá massa, você já sabe como é que é o problema, né? Então, tem um ponto material de massa 1 miligrama, eletrizado com carga de mais 2 microcoulombs, é abandonado no interior de um campo elétrico uniforme, intensidade 8 vezes 10 a quarta newton por coulomb. Desprezando a ação da força gravitacional, determine, letra A, o módulo da força elétrica que atua na carga, letra B, a aceleração que a carga adquire, letra C, o instante em que o ponto material possui velocidade de 320 metros por segundo, e a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo. Apesar de tudo, pessoal, essa questão ela é fácil, tá? É fácil, tranquila de fazer. Eu coloquei ela, não foi nem por causa da facilidade, mas sim porque ela falou de uma coisa interessante aqui, ó, que é isso aqui, ó, é campo elétrico uniforme, que eu sabia que eu não ia ter como dar aula para vocês, mas se eu passasse pela questão eu ia lembrar dele. Então, o que é um campo elétrico uniforme? Um campo elétrico uniforme, pessoal, ele vai acontecer toda vez que eu tenho dois corpos, mais ou menos assim, ó. Por exemplo, vamos dizer que aqui eu tenho uma placa, que você está vendo ela de perfil, e essa placa aqui, eu vou colocar uma outra aqui do lado dela, assim, ó. Tá aqui, uma placa de frente com a outra. Essa primeira placa, eu vou dizer que é uma placa que está com carga positiva, está carregada positivamente, e essa outra carga está com sinal negativo, tá? Uma tem mais prótons e a outra tem mais elétrons. Dessa forma, nós sabemos o seguinte: sabemos que a placa positiva, as linhas de campo são linhas de afastamento. E a placa negativa, as linhas de campo, são linhas de campo de aproximação. Então, o campo sai da positiva e entra na negativa. E vai ficar assim, ó. Quando essas placas estão bem próximas uma da outra, essas linhas de campo, elas não vão curvar, elas não curvam. E dessa forma, a intensidade que ela vai ter, o campo elétrico que tem nele, em qualquer ponto que você colocar, tanto faz o ponto. O campo elétrico sempre vai ter o mesmo valor, tá? Sempre tem o mesmo valor, não importa o ponto que você colocar. Então, isso aqui vai ser chamado de campo elétrico uniforme. É diferente de uma situação onde você tem aqui, ó, uma carga, né? Vamos dizer que essa carga aqui ela é positiva e aqui eu tenho uma linha de campo. Observe o seguinte: quanto mais próximo eu colocar um ponto dessa carga, maior é o campo. Aqui eu tenho um campo elétrico 1. Se eu colocar aqui um ponto ó, um pouquinho mais afastado, ó, campo elétrico 2, e eu coloco um ponto aqui mais afastado, aqui, um campo elétrico 3, o campo elétrico 1, que está mais próximo da carga, ele é maior do que o campo elétrico 2. E esse campo elétrico 2, ele é maior do que o campo elétrico 3. Isso aqui não é um campo elétrico uniforme. Mas nessa situação que eu coloquei aqui, com o campo elétrico desenhado aqui em vermelho, esse campo elétrico, em qualquer posição que eu colocar o ponto, não importa, o valor do campo elétrico é sempre o mesmo. Sempre tem o mesmo valor aqui, tá? Então, esse aqui é o que eu queria trazer para vocês. Compreenderam? O que é um campo elétrico uniforme? Campo elétrico variado, ele muda a intensidade de acordo com a distância. Campo elétrico uniforme, ele tem a mesma intensidade, não importa que a distância.
contanto que o ponto esteja entre as duas placas que estejam eletrizadas. Essa aqui é a condição do campo elétrico uniforme. Agora sim, entendi. Certo. Já que compreendeu, vamos para a questão. Então aqui ó, a questão falou que eu tenho um ponto material, que a massa é de 1 miligrama, e a carga é de 2, e eu vou colocar ele dentro desse campo elétrico uniforme. Eu vou até colocar aqui na cor preta, ó, esse pontinho preto aqui vai ser a carga. Eu coloquei ele ali. Quando eu abandonei ele, ele está paradinho ali. Ele tem uma massa, tem uma carga, etc. Aí a questão pede o seguinte, letra A, vamos calcular o módulo da força elétrica que atua na carga. Essa carga aqui, ela é positiva. Porque aqui a questão, ela acabou falando ó, que a carga vale mais 2 microcoulombs. Sabendo disso, já que essa carga aqui é positiva, para onde é que ela vai, pessoal? Para a direita ou para a esquerda? Ela é positiva. Vai para onde? Direita. Isso. Ela é repelida pela placa positiva e atraída pela negativa. Então aqui eu tenho um valor da força elétrica que está em cima dela. O campo elétrico está desenhado. É a seta vermelha. Foi só uma dúvida, fui eu que fiz besteira aqui ou a tela tá em miniatura para vocês também? Porque aqui, tipo, não tá em full screen. Ah, para mim tá normal. Deve ser alguma coisa que eu fiz aqui. Tá malinando, Júlio? Tá malinando, que é isso? Eu acho que foi do nada, não sei o que houve, mas vou ver se eu arrumo aqui. Então vamos lá. Não dá de atrapalhar não, né? Não, tá visível. Eu também qualquer coisa aqui eu posso estar dando zoom. Certo. Então aqui, ó, força. A gente já sabe que essa força, ela tem que ser igual a carga multiplicado lá pelo campo elétrico. Então aqui, ó, força vai ser igual a carga, que a questão falou que é 2 micro, e o campo tá aqui, ó. O campo é esse aqui, 8 vezes 10 a quarta. Então vou só substituir os valores. É 2 micro, que é 2 vezes 10 a menos 6, e o campo é 8 vezes 10 elevado à quarta. Agora aqui é só multiplicar e ser feliz, ó. Força é igual a 2 vezes 8, 16, multiplicado por 10, a menos 6 mais 4 dá menos 2. Colocando em notação, essa força vai dar 1,6 vezes 10 a menos 1 newton. Então tá aí respondida a letra A. Letra B, a aceleração que a carga adquire. Fácil demais, letra B, pessoal. A gente aprendeu lá na primeira série que força é igual massa vezes aceleração. E a força eu já sei quanto é que vale. Então, eu vou substituir 1,6 vezes 10 a menos 1 igual a massa. Aí a massa que a questão me deu, diz que é 1 miligrama. E aí, isso aí que tem um probleminha. Ó. Se for para me transformar 1 grama em quilogramas, eu tenho que dividir por 1000. Aí quando eu divido por 1000, eu encontro isso aqui. Ó, 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Mas eu não estou trabalhando com grama. Eu estou trabalhando com miligramas. E lembra que esse M de mili, ele é 10 a menos 3. Então, eu teria que pegar isso aqui e multiplicar ainda por 10 a menos 3. Então, se eu tenho 1 miligramas, isso é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Essa aqui é a conversão. Então, aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 6 multiplicado pela aceleração. Esse valor aqui que está multiplicando pela aceleração já passa dividindo. Eu vou ter 1,6 vezes 10 a menos 1 dividido por 1 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é a aceleração. Dividindo isso aqui, ó, a aceleração é igual 1,6 por 1 é 1,6 vezes 10 a menos 1 menos menos 6. Quanto é que dá, pessoal? Menos 1 menos menos 6. Dá 5 positivo. Muito bem. Então aqui deu 5. Isso aqui é metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a aceleração. Uma aceleração monstruosa. Nenhum ser humano acho que conseguiria sobreviver com isso, não. Ia quebrar o pescoço, ia arrebentar todinho com isso. Letra C. Um instante em que o ponto material possui velocidade de 320 metros por segundo e a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo. Então, quando ele fala em instante, eu quero saber o tempo. E a distância aqui é a posição, né? Eu quero saber o tempo e a posição. Nesse caso, como esse aqui é um movimento uniformemente variado, a gente pode encontrar aqui aquele instante com a função horária da velocidade. Para quem já esqueceu, velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final que ele vai adquirir, a questão me disse que vai ser 320. Então, eu vou estar utilizando ele. Ó. 320 igual. A velocidade inicial, ele foi botado dentro do campo. Então, ele está parado. Se ele está parado, a velocidade inicial é 0.
A aceleração, já calculei. Ela é 1,6 vezes 10 à quinta. E o tempo, t. Nesse caso, esse zero não vai influenciar em nada. Esse valorzinho aqui eu já posso passar dividindo. Eu posso até colocar assim, ó. No lugar de 320, eu posso colocar 3,2 vezes 10 ao quadrado. E dividir por 1,6 vezes 10 elevado à quinta. Isso aqui vai ser o tempo t. Fazendo a divisão, 3,2 por 1,6, isso é 2. 2 vezes 10 a 2 menos 5, menos 3. E aqui eu tenho tempo em segundos. Aqui tem a nossa primeira resposta. Falta agora, depois do tempo, a distância. Agora, para encontrar a distância, tem duas fórmulas que vocês podem escolher aí e utilizar. Ou usar a equação de Torricelli, ou então utiliza a função horária do espaço. Mas você escolhe. Pessoal, Oi. uma pergunta. Por exemplo, a gente não poderia usar a fórmula da aceleração, não? Aceleração igual a velocidade dividido pelo tempo. A aceleração, essa fórmula aqui é a mesma coisa, Tainan. Ó, a aceleração é uma variação da velocidade dividida pela variação do tempo. E essa variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo é o tempo que foi passado. Se eu pegar e passar isso aqui multiplicando para cá, eu tenho AT que é igual a V menos V0. E se eu pegar esse menos V0 e passar para o outro lado, fica V0 mais AT, que é igual a V. Ou seja, essa fórmula e essa é a mesma coisa, não tem diferença. Só a escrita mesmo. Ah, tá. Mas se você quiser usar ela, use. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma, não. Só na escrita. É por isso que eu digo assim, que quando vai resolver uma atividade, embora a resposta seja a mesma, existem várias maneiras de responder ela. E aí, quando eu vejo cópia, eu já sei. A pessoa copiou igualzinho. Mesma coisa, mesma escrita. Vamos lá. Então, é o seguinte, como eu falei, tem duas formas de fazer. Eu vou fazer... Não sei qual é a melhor. Eu vou usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Essa velocidade final é 320 ao quadrado, que é igual à inicial, mais 2 vezes a aceleração. A aceleração é 1,6 vezes 10 à quinta e vezes o que eu quero encontrar, que é a variação do espaço. Eu vou chamar essa variação de espaço aqui de d, distância. Vou botar aqui, ó, vezes d. Agora aqui é só multiplicar e ser feliz, né? 320 multiplicado por 320 vai dar 102.400. Então, eu vou colocar aqui 102.400 igual. Isso aqui não vai influenciar em nada. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2 vezes 10 à quinta multiplicado pela distância. Então, aqui, ó, vezes 10, ó, multipliquei 2 vezes 1,6, deu 3,2 vezes 10 à quinta multiplicado pela distância d. Agora, esse valor já passo dividindo. Para ficar mais fácil, eu vou colocar esse número aqui em notação. Não vai ser científica, mas é uma notação, tá? Vou colocar assim, ó, 10,24 vezes 10 a vírgula andou 1, 2, 3, 4 casas. Então, aqui é a quarta. Dividido por 3,2 vezes 10 à quinta. Isso aqui é igual à distância d. Então, d é igual. Agora é só dividir isso aí. 10,24 dividido por 3,2. E, por coincidência, deu 3,2. Por coincidência, não. Porque eu tinha até não me tocado nisso. Deu 3,2 vezes 10 a 4 menos 5. Isso vai dar menos 1. Então, tá aí a resposta. Professor, você poderia também ter transformado o 320 lá no começo em uma notação. Ficaria 3,2 vezes 10 ao quadrado. Podia fazer assim? Sim, podia sim. Podia sim. Ficaria até mais interessante. Ia dar 10,24 vezes 10 à quarta, que ia ficar isso aqui, ó. Ia perder menos tempo, né? Em centímetros, ele vai dar 32 centímetros. Tá? Então, tá aí a resposta, em metros e em centímetros. Alguma dúvida aí, pessoal? Legal, professor, essa questão usando esses conhecimentos da primeira série. Achei bem interessante. É por isso que eu disse, terceiro ano é bola de neve. A gente tem que relembrar um bocado de coisa. Então, pessoal, é isso aqui que eu tinha para trazer para vocês aí nessa parte de campo elétrico, tá? Dei aula todo de campo elétrico para vocês. Se tiver mais dúvidas, vocês podem estar perguntando, mandando para mim que eu vou ver se ajuda vocês aí. Professor, se você puder também, quando finalizar aqui esse momento, tá enviando lá no grupo o rascunho desse site, pode ser? Igual você fez nas últimas aulas. Ah, sim, você quer a rascunho da aula, né? Isso. Sim, vou providenciar.
Assim, a aula de hoje, como eu falei, pessoal, ela vai ser gravada, né? Ela tá sendo gravada. Aí eu vou estar editando antes de postar, para tirar algumas coisas aí, deixar mais curta, etc. E eu, para ser sincero, eu não sei quando é que eu vou botar para vocês essa aula, por causa que ultimamente eu estou bem atarefado, muito atarefado mesmo, então eu não tenho prazo para dar para vocês. Talvez eu coloque daqui para terça-feira semana que vem, ou quinta, ou sexta da semana que vem. Vai demorar um pouquinho, porque tem muita coisa para mim, tá bom? Eu digo assim, professor, O rascunho. Isso, Sim, o exato. rascunho eu faço aqui rapidinho, mando para vocês. Mas a questão da a videoaula é que vai demorar, tá bom? Assim, tranquilo, entendo. Pois, pessoal, se não tem mais dúvidas, eu posso botar aqui como encerrado nossa aula, tá? Vou parando aqui a gravação. E quanto aqui à questão da dúvida do Júlio César, que é a questão de olhar lá a questão da atividade, dar um feedback sobre ela, eu vou passar aqui para vocês. Quem quiser continuar para pegar o feedback, pode continuar. E quem não quiser encerrar por aqui, pode já ir saindo, tá? E fazer seus afazeres. Tudo bem, pessoal? Desejo boa tarde aí a quem for saindo, tá? Bom final de semana, bons estudos e até a próxima aí, tá bom? E quem for pegar o feedback, só continuar que eu vou passar aqui para vocês.